Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, Neves de Hisui, segundo episódio, 11 minutos de série hoje. Pois é, você pode conferir no izinho aqui em cima. Se você ainda não conferiu o primeiro episódio, você também pode conferir no izinho. Se você quiser conferir a minha review também, breve review, porque aqui nessas webséries, né, a gente não se dedica tanto assim a explorar tintim por tintim, mas ainda assim a gente vem, comenta e tenta absorver pelo menos as mensagens que são passadas aqui. E eu acho que esse episódio, inclusive, foi muito bom, porque, enfim, foram 11 minutos, mas foram poucas cenas. Então, acho que a ideia foi explorar mais essas cenas com mais tempo. E eu acho que isso foi interessante desse episódio. Então, deixa seu like, vamos conversar rapidamente. Lembrando que alguns spoilers, algumas novidades do anime Pokémon surgiram hoje. E mais tarde eu volto com novidades sobre esses spoilers. Mas enquanto eu não tiver algumas confirmações, fico impossibilitado de trazer mais vídeos aqui. Porque eu não quero ludibriar ninguém ou passar uma mensagem errada. Então é melhor esperar as informações por concreto, tá? Então, bora lá para mais um vídeo, deixa seu like, eu agradeço demais, e é isso aí. Vamos lá para mais um episódio de Neves de Hisui. Bom, pessoal, Neves de Hisui, o episódio de hoje começa depois daquela situação catastrófica do Alec e do Zorua Shine, né? A gente sabe que o Alec estava indo de barco para a região de Hisui visitar o pai dele, mas ele acabou tendo ali um flashback do seu passado. E aí ele estava lembrando de um momento onde ele conheceu um Shiny Hisui em Zorua, que ele acabou encontrando no meio da floresta, depois do pai dele mesmo pedir para que ele não entrasse dentro da floresta e não interagisse com Pokémon, porque o pai dele não gosta de Pokémon. Bom, depois desse encontro que ele teve com o Zorua, ele acabou caindo de um penhasco junto com esse Pokémon. E a história continua a partir de agora. É bem legal, logo depois que a gente tem aquela visão, né, do pôr do sol, uma coisa bem bonita. E aí nós temos a queda dos dois. E por sorte foi amortecida pela neve. E obviamente foi o suficiente para que o Alec meio que desmaiasse. É muito interessante porque ele acaba tendo um sonho, uma visão, enfim, do próprio pai com algumas tochas, né? E falando sobre a repulsa que ele tem sobre os Pokémon, né? Tipo assim, que Pokémon e humanos não podem de fato coexistir. É possível ver outras pessoas com as tochas. E é meio como se o Alec tivesse tendo uma visão sobre alguma coisa que aconteceu. É bem legal porque a gente acaba encontrando, né, a máscara no meio do sonho ali do Alec, aquela máscara que ele estava usando. E aí essa máscara é dominada por uma energia e aparentemente era um Zoroark. Será que um Zoroark está tentando se comunicar com ele? Não sabemos. De qualquer forma, ele é acordado depois desse sonho pelo Zorua Shine. E nesse momento, a gente tem aquele momento assim meio que tô assustado porque eu não sei onde eu tô, não sei o que tá acontecendo. Mas logo depois o Alec começa a refletir e olhar para baixo e começa a chorar. Umas lágrimas começam a sair do olho dele. E o Zorua começa a observar que ele está assustado mesmo. Além disso, o Alec está machucado. Pois é, o tornozelo dele ali meio que ficou ferido. Mas o Alec joga a poeira para cima, ou a neve se preferir, e ele acaba decidindo subir o penhasco novamente e ajudar o Zorua a subir primeiro. Porque ele tem que sair daquele lugar, né? Então, não vai ter como, a não ser que ele se esforce mesmo para sair. É bem legal porque o Zorua acaba conseguindo sair primeiro, mas o Alec acaba meio que não conseguindo, ele cai. E o Zorua traz algumas plantas ali, inclusive aquelas que a gente encontra em Legends Arceus. O Alec inicialmente interpreta que ele tem que usar aquilo para comer, mas aí o Zorua acaba descendo e acaba espremendo o talo de uma delas em cima da ferida dele. E quando ele espreme, sai um caldo, um líquido, que quando cai na ferida, a ferida automaticamente se cura ali. Instantâneo. E aí o Alec começa a tocar assim e percebe que está curado. Não está mais com dor. E ele pode seguir, né, a tentar escalar novamente.
E ele escala e ele segue em frente com o Zoro. É bem legal porque durante essas cenas a gente consegue ver umas luzes no meio da floresta, o que indica que pode ser os Zoroarks pela floresta. E nesse momento, o Alec começa a ouvir o pai chamando por ele. E aí ele corre em direção à voz do pai. Até que ele chega meio que numa ponte ali. E ele observa o pai com uma tocha. E ali ele tem aquele flashback do sonho que ele teve com o pai, dizendo sobre, né, os Pokémon não poderem coexistir e alguma coisa com o Zoroark, uma energia por ali. E aquilo deixa ele bem pensativo, mas novamente ele acaba correndo em direção ao pai, deixando o Zoro um pouco para trás. E quando ele chega, ele diz: pai, estou aqui. E aí o Zoro está atrás do Alec, e o pai do Alec, apesar de feliz por encontrar o filho, fica nervoso ao ver o Pokémon e pede para o Pokémon se afastar. Nisso, outras energias começam a aparecer em volta dele, e são os Zoroarks. O pai dele pede para que todos se afastem, e o Alec fica meio que sem entender o que está acontecendo. E aí o Zoroark meio que, tipo assim, de uma forma meio hostil, mas talvez para proteger o próprio Zoro, dá um super grito ali. E uma onda forte de vento começa a ir para cima do pai do Alec e do próprio Alec. E aí a tocha acaba apagando e eles ficam envolvidos ali numa névoa, né, uma nevasca temporária, e ficam assustados. O pai do Alec, nem preciso dizer, tipo assim, ele tava até com a respiração a 1000. E logo depois, os Pokémons desapareceram, inclusive o Zoro. Bom, o pai do Alec está com uma cara de nervoso, não está nada feliz, mas o Alec está reflexivo. Ele coloca a mão no bolso e tira o talo que o Zoro trouxe para ele para curá-lo. E ali a gente percebe que ele está meio que sem entender. Como que Pokémons e humanos podem não coexistir se um Pokémon acabou de salvá-lo? Então, ele realmente não entende o que está acontecendo e parece estar refletindo sobre o seu novo amigo. Logo depois nós temos aquela volta para a realidade. O marinheiro ali acaba acordando o Alec, né, o mais velho agora, porque ele só estava tendo um flashback, e diz: chegamos! E, de fato, chegaram na região de Hisui. Chegando lá, o Alec fica feliz, né, e a gente pode ver um pouquinho da ambientação do lugar, as pessoas, e a gente consegue ver até algumas figurinhas, né, como o Volo. Um pouquinho atrás parece o comandante Kamado. E aí a gente consegue ver também uma cena onde mostra uma fenda sendo gerada e um Garchomp extremamente nervoso lá no meio. E o episódio termina assim. Bom, eu acho que esse episódio, de fato, ele é uma reflexão pro personagem, né? Porque ele coloca o personagem numa situação que ele não está conseguindo compreender. O porquê do pai tem essa visão sobre os Pokémon, mas ele passa a ter algumas visões sobre uma situação com o pai segurando tochas, mas ao mesmo tempo ele não compreende como humanos e Pokémon não podem coexistir depois do que ele acabou de viver com um Pokémon. Então, eu acho que fica muito evidente, né, que eles querem debater um pouquinho dessa história, que é um dos pontos, inclusive, de Legends, como as pessoas têm medo dos Pokémon ainda, e é algo muito novo naquele lugar, então existe esse receio de estar perto deles, e aquela população realmente, assim, tem medo, preconceito sobre esses monstrinhos, vamos dizer assim, né? Bom, de qualquer forma, foi um episódio muito intenso. Porque, assim, colocar aqui esses acontecimentos que foram tão breves e colocar só como uma review, com palavras, talvez não seja o suficiente. Porque são 11 minutos, como eu disse no começo desse vídeo. E são 11 minutos que exploram cada cena. Cada cena é um detalhe que
te puxa a atenção, desde a faísca de uma tocha, as lágrimas do personagem e as atitudes do Zorua. Uma coisa que a gente consegue observar, inclusive, nessa interação de Alec e Zorua, que eu nem cheguei a citar aqui, é que aquele colar de pelos que o Zorua possui acaba ficando sujo, né? Porque ele vai tentando tirar as plantas para trazer para o Alec e espremer elas, e aquilo vai sujando aquele colar de pelos branco e fica sujo. E aí o Alec esfregando assim com o cachecol dele para limpar. Então a gente tem uma troca muito genuína ali, né, do que eu acredito que seria um dos primeiros encontros de um humano com um Pokémon, sabe? E numa situação onde os dois passam a se dar bem. É muito o que a gente possivelmente vê em encontros de humano com algum animal em específico, principalmente esses mais dóceis. Então, é um contato que a gente consegue emular, porque é muito próximo da nossa realidade, né? E, de fato, assim, eu quero realmente ver como vai ser o desfecho disso tudo. É interessante saber que o Alec, pelo menos, continua bem em relação às histórias que ele está pensando, porque ele cresceu, né? E talvez agora, chegando em Hisui, ele tenha, né, um ponto final nessa história toda. Quem sabe? De qualquer forma, eu acho que fica até interessante imaginar o interesse do Alec também por medicina, né? Porque é uma coisa que foi citada ali nos detalhes do personagem antes do lançamento da série. Porque, querendo ou não, um Pokémon o ajudou, né, com ervas e, enfim, as plantas locais ali. E talvez isso despertou nele, né, o interesse nesse tipo de profissão, enfim. Então, eu achei muito bacana. Episódio muito, muito bom. Todos os detalhes são extraordinários. A gente consegue ver também umas crianças passando. Se eu não me engano, elas chegaram a aparecer no primeiro episódio. Mas vale, né, citar elas novamente. Com aquelas máscaras que a gente encontra em Legends, né, tanto a do Eevee quanto a do Pikachu. Então, assim, por mais que da população exista, né, um lance pacífico entre os Pokémon, há pessoas que não gostam deles. E eu acho que vai ser muito bacana ver como o pai do Alec vai reagir, né, a quem sabe essa amizade entre ele e um Pokémon. Tô bem curioso para ver isso ser contado. E o próximo episódio chega ainda esse mês, no dia 22, às 10 horas da manhã. E é isso. Um forte abraço para vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre esse EP. A gente se vê logo logo. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.